Olá, como vão? Tudo bem? Meu nome é Osvaldo Neto, eu sou administrador de empresa com pós-graduação em administração rural. Nesse momento, eu sou o tutor mediador à distância de vocês em administração rural e, impossibilitado de estarmos juntos numa sala de aula por conta da pandemia, nós vamos gravar uma mini aula falando de administração rural. Vamos lá? Neste momento, nós vamos recapitular a história da administração e como ela se encaixa na administração rural. Tudo começou com a Revolução Industrial, que teve início na Inglaterra com a invenção da máquina a vapor, em 1776. A primeira fase da Revolução Industrial teve início em 1780 e foi a 1860. Foi a revolução do carvão como principal fonte de energia e do ferro como principal fonte de matéria-prima. Surgiram, então, as primeiras fábricas e houve um intenso êxito urbano, ou seja, deslocamento da população do campo para a cidade. Essa situação estava completamente desorganizada. Não haviam ferramentas adequadas para o trabalho, não havia tempo de serviço determinado e tampouco as pessoas tinham uma definição do que fazer. Vem então a segunda fase da Revolução Industrial, entre 1860 a 1914. Esta foi a revolução da eletricidade e dos derivados de petróleo como novas fontes de energia, e o aço como a nova fonte de matéria-prima. Foi nesse período, no início do século XIX, que surgiram duas principais teorias que deram início da administração. Por um lado, surgiu Frederick Winslow Taylor, com a teoria científica que estudava o tempo que as pessoas deveriam ter para executar as tarefas, bem como os movimentos que essas pessoas fariam para concluir a tarefa. Ele achava que o ser humano era vadio por natureza e necessitava de estímulos para produzir. Ele propôs pagamento por produção e não por tempo de serviço. Seu foco estava na base da pirâmide operacional. Por isso, muitas literaturas tratam que ele tinha uma visão de baixo para cima. Ele foi o responsável pela Organização Racional do Trabalho, ORT. Por outro lado, na Europa, o também engenheiro Jules Henry Fayol surgiu com a teoria clássica que focava na estruturação das empresas. Se preocupava com, por exemplo, quem seria o responsável pelas compras de matéria-prima, pela venda dos produtos, pelo armazenamento, pelo estoque, pela produção e etc. Seu olhar era de cima para baixo, mais focado na estrutura das empresas. Os organogramas, estruturas onde demonstram o nível e o papel de cada colaborador de uma empresa, é uma forma de estruturação derivada da teoria de Fayol. Ele também foi responsável pelo desenvolvimento das funções administrativas. Dando um grande salto para os dias atuais, quando a gente fala em administração, a gente pensa em dirigir uma empresa, seja ela rural ou não. Aí você logo pensa, tem que fazer um planejamento, organizar os recursos, dirigir a equipe e controlar todas as ações para manter a empresa no trilho. Manter a empresa no trilho significa estar sempre observando se as ações tomadas estão atingindo as metas estipuladas. Mas se a gente vai dirigir esta empresa, para onde estamos indo? Onde esta empresa quer chegar? É aí que volta a figura da pirâmide, onde tem que deixar claro que existem 3 níveis hierárquicos nas empresas: o estratégico, o tático e o operacional. É no nível estratégico que se traça a razão da empresa existir e onde ela quer chegar. Então, o bom administrador de empresa rural deve analisar se a empresa tem essa definição, ou se essa definição, que é a missão e visão, precisa de um alinhamento de acordo com pensamentos dos diretores ou proprietários. A partir daí, a gente pode pensar nas funções administrativas, que são planejar, organizar, dirigir e controlar. Onde planejar é traçar uma rota de ação utilizando de alguns meios definidos para atingir um objetivo.
Organizar é alocar os recursos humanos, físicos, financeiros e tecnológicos necessários para a execução da atividade ou tarefa. Dirigir é o processo mais humano das funções administrativas. É nessa etapa que o administrador motiva, ele lidera e comunica com as pessoas para que elas estejam dentro da rota de ação, para que os objetivos e resultados esperados sejam atingidos. Por fim, controlar é a fase onde se compara o idealizado, ou o que se planejou, com o realizado. Se houve alguma divergência, alguma discrepância, corrigir possíveis erros com novos planejamentos. Agora, será que administrar uma empresa rural é a mesma coisa que administrar uma empresa urbana? Como assim, comércio ou indústria? Existem algumas diferenças que o administrador de empresas do meio rural deve estar atento, como, primeiro, a terra como fator determinante e limitante para a produção. Você precisa saber as condições do solo, da propriedade, para saber o que produzir. O tamanho da área limita sua produção até determinado ponto. Outro fator, a sazonalidade, ela é muito importante. Lembre-se que existe inverno e verão, onde a temperatura muda, as chuvas têm comportamento e volume diferente e o período de luminosidade altera ao longo do ano. Todos esses fatores interferem nos cuidados e na produção, devendo ter um planejamento específico e cuidadoso. No meio rural, certamente você vai trabalhar com seres vivos, seja plantios de lavouras ou animais. Estes seres têm um ciclo de vida, o qual não pode ser interrompido. Por exemplo, você não pode adiar o desenvolvimento da soja até que o preço do produto aumente. Não dá para fazer um acordo com a soja, pedir para ela parar de se desenvolver até que o preço melhore. Você vai precisar colher e armazenar com preço alto ou baixo. O planejamento tem que ser muito bem feito e os riscos muito bem avaliados no meio rural. Existe uma ferramenta que ajuda bastante na arte de administrar, que é o ciclo PDCA, também conhecido como melhora contínua. Essa ferramenta preconiza que tudo deve partir de um planejamento que deve ser muito bem realizado, avaliando todas as oportunidades, as ameaças e os pontos fortes e fracos do projeto. Nunca esqueça de incluir cronograma no seu planejamento. É aqui que você estabelece suas metas e objetivos e faz o plano de ação. Posteriormente, é posto em prática o que foi planejado. É hora de colocar em prática o que foi pensado para atingir os objetivos, mas lembre-se de uma coisa importante. Antes de executar, treine a equipe, faça simulações. A terceira fase do PDCA é a verificação de que o planejamento foi atingido. Nesta fase, é preciso recorrer a todas as suas anotações para, através dos indicadores, saber se o sucesso foi alcançado. Não é preciso esperar terminar o processo para saber o resultado. Você pode ir verificando se a execução está levando ao objetivo ou não. Ainda dá tempo de fazer alterações no processo para chegar ao final com sucesso. A última fase do ciclo PDCA é a ação de correção. Nessa fase, você deve padronizar tudo o que deu certo e melhorar o que deu errado. E, em seguida, retorne à primeira fase do PDCA, que é o planejamento. Quando tudo estiver funcionando bem, sem problemas, saia da zona de conforto. Estabeleça metas mais audaciosas. Lembre-se, este é o ciclo da melhora contínua. Nós vamos parando por aqui. Todo esse material que eu dei uma revisada e muito mais, vocês têm na apostila e no AVA, onde vocês devem estar sempre recorrendo e estudando e revisando. Eu vou fazer alguns lembretes aqui para vocês. Primeiro, acessem o mural de avisos. Façam atividade reflexiva que está no ambiente mensagens. Vai ter um Tira Dúvidas dia 7, das 18 às 19 horas, no horário de Brasília, no ambiente chat.
Também vai ter um feedback da atividade reflexiva, um exercício, né, que vocês devem fazer no dia 16/7, na videochamada chat. Entre nos fóruns, participem e façam comentários das postagens dos colegas. Isso é obrigatório. Todas as atividades valem frequência. Fiquem atentos ao calendário e compromissos para não perder provas. Consultem sempre o ambiente mensagens. Desejo a todos muito sucesso na carreira de vocês e a gente se encontra nos chats e nas videochamadas. Um abraço e até lá.